Então, Sim. ele excita a área inibidora inibe o que ela precisa fazer. E aí é onde vem a maturidade, É, né? porque o que que é a maturidade? Eu conseguir inibir os próprios impulsos, eu Isso, consegui é entender gerenciar. a consequência, não é? Na linguagem mais simples, isso. vamos dizer assim, Então, né? por exemplo, às vezes a gente tá no trânsito, fecha, você fala assim, vou descer e vou quebrar. Aham. Aí você pensa, não vou, tô cheio de coisa pra fazer, Não vou vale a arrumar briga, vou pena. ser preso. Sim. Aí que o cara é marquinho e ainda apanha na rua. Então você consegue fazer esse pensamento. Você, O adolescente não. sim, você tá falando isso, eu tô fazendo algumas conexões aqui, que é a seguinte, Já passou dos 25? já passou dos 20, Já. no exemplo que eu vou dar é o seguinte, primeiro, em relação, essa questão que você falou do trânsito, né? Da consequência do meu ato. Aquele caso do menino do Porsche. Uhum. Ali, eu falei, bom, no meu entendimento, esse menino, eu não sei se ele é filho único, mas a mãe veio logo na sequência e já vou tirar o meu menino desse problema, eu resolvo para Pois ele. é. Né? Então, eu já na hora eu fiz essa leitura, o Borghetti, o William. Assim, a mãe provavelmente resolveu tudo para esse cara. É. E ele não tá pronto, Não, ele e ainda além- não tá maduro e ele não tá entendendo a consequência do que ele fez. E outra, né? Além dela resolver tudo, o que talvez até tudo bem, um pai ou uma mãe resolver os problemas, né? Até aí tudo bem. Mas ela cometeu um crime e demonstrou pra ele assim, tipo, tá tudo Tá bem. tudo bem, exatamente. A gente vai te tirar, a gente vai pagar alguém, a gente vai dar uma propina, a gente vai mudar esse negócio, porque o importante é a gente se livrar desse BO. Então, E aí eu pergunto, beleza, o cara correu, mas nessa formação, esse cara, qual é a referência dele de, exato. Sabe que eu fiquei pensando em tudo de isso? certo, de errado? Eu lembro de uma frase que o meu pai sempre me disse, ele fala, se você fizer uma coisa errada, criminosa, Uhum. ele fala, você torce muito pra polícia chegar antes de mim. Nossa, A polícia chegar antes. perfeito. Você liga pra polícia, É. porque se eu chegar Perfeito. antes da polícia, mano, você vai Então, e aí, rodar. outro link, né? Tudo a ver com o que você está dizendo. Bom, então não é porque termina lá os 25, 30 anos a formação do neocórtex que você vai deixar e permitir tudo. É papel dos pais, obviamente, mas a questão do estímulo, ele ajuda a acelerar esse tempo? Total. Total, né? Total. Tanto que o método ALI, o E, né? Amor, O limite estímulo. e estímulo. Claro. Então a gente tem que pensar assim, ó. Um cérebro, o que o cérebro é? Para que ele serve? A gente volta naquela coisa, o que é comunicação? Uhum. Que a gente às vezes não para pensar, né? Por que tem cérebro? Qual que é a função do cérebro? Uhum. Do sistema nervoso? Uhum. A função do sistema nervoso é interagir com o ambiente. Sim. É você calcular as melhores práticas para potencializar a tua chance de sobreviver, a tua chance de se reproduzir, né? Uhum. Então, eu sempre digo assim, se você for uma pessoa triste no final da vida, mas você conseguiu chegar lá no final da vida com bastante, o seu cérebro vai falar, cumprimos a nossa parte. Sobrevivemos, reproduzimos, né? Então, porque para ele, assim, é importante essa coisa da sobrevivência. Sobreviver é uma prioridade. A parte do reptiliano. Falei certo, né? Só que só tem um conceito desse do neocórtex e reptiliano que ele já é um conceito que já a ciência já derrubou ele, né? Hoje não se usa mais o termo. O Paul MacLean foi um cara incrível que criou o reptiliano, o límbico e o neocórtex, né? Isso. Então hoje a gente chama ali de tronco encefálico, Uhum. que comparar com o tronco encefálico de um réptil é muito pequeno, porque Tá. apesar de ser uma coisa mais reativa, mais assim, imagina que a gente está falando de um chat GPT e de uma tomada. Uhum. Tomada é um negócio simples, mas se você não conectar o fio certo ali, não é tão simples. Sim. Então, o Paul MacLean fez essa divisão em 1970, mas Uhum. ficou obsoleta, né? Então, hoje a gente trabalha com essa parte do tronco encefálico, que fica aqui nessa parte aqui da nuca, Uhum. que, por exemplo, pessoas que sofrem um acidente nessa área, por exemplo, um tiro nessa área, Tá. dificilmente sobrevivem. Uhum. Por quê? Porque é uma área que ela cuida de pressão, respiração, Sistema essa autonômico, coisa. Isso, Exatamente. Então, isso. quando a gente vê a pessoa tomou o tiro e sobreviveu na cabeça, normalmente é córtex.
né? Porque o córtex, ele, apesar dele fazer todas essas maravilhas, para manter uma pessoa viva em homeostase, né? O doutor conhece a parada, aquela faixa que ele tem que ficar vivo, o córtex não é necessário Sim. para isso, né? Uhum. Então a gente usa o sistema límbico e o córtex como um todo. Córtex em latim é casca. Tá? Tudo que está do lado de fora. Cabelo tem córtex, fígado tem córtex. Córtex e medula, né? Parte de dentro. Esqueci que eu estava te falando. Do estímulo. Isso. Então, o cérebro, ele avalia as probabilidades e o custo-benefício da melhor ação naquele ambiente. Uhum. Então, eu me deparo com uma situação, eu faço um cálculo e tomo uma atitude todos os dias, né? Então, como é que eu treino um sistema? Como é que eu falo... Agora a gente está vendo a inteligência artificial. Como é que eu treino a inteligência artificial? Treinando ela no dia a dia. Não tem quando a gente entra num site que tá lá assim, clique na vaca. Aí tem um carro, uma bicicleta e uma vaca. Sim. Aí tipo, você vai ensinando. O que é aquilo ali? Você está estimulando a máquina dela ir afinando aquilo cada vez mais. Então, quando você fala de uma trilha neural, essa trilha neural, ela é igual a uma musculatura. Ela vai ficando fortalecida, né? A partir do momento que você estimula. Quando você chega ali nos 7, 8 anos de idade, ocorre um processo de poda neuronal. Então, qual que é o conceito da poda que a gente faz na árvore? Uma árvore boa não é a que tem mais galhos e mais flores. É a que tem as flores mais bonitas. Então, o que a gente faz?